Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos em Apocalipse, capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Estamos passando da metade do livro de Apocalipse. Falta aí 3 minutinhos, vamos esperar pra gente começar a leitura. Gente, deu a hora, vamos começar. Olha lá, eu tô entrando pertinho agora, né? Rapidinho já dá hora. Bom, nós vamos hoje ler Apocalipse capítulo 12. E como eu havia dito pra vocês, eu acho que eu vou fazer assim. Eu já vou fazendo a leitura e aí a gente já vai entendendo o contexto pra sobrar um tempo e a gente falar sobre as 70 semanas de Daniel. Tá bom? Vamos lá então. Bom, primeira coisa que a gente já vai adiantar, que vocês precisam anotar.
Perceba que agora, depois do toque da sétima trombeta, começa outro ciclo. Então, nós temos um ciclo, que são 7 selos. O segundo ciclo, que são as 7 trombetas. Ou, se você quiser unir os dois, você anota assim, um ciclo de juízo. Depois, agora, a partir do capítulo 12, qual que vai ser o ciclo? O que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que agora vai começar a colocar aqui alguns personagens, no capítulo 12, no 13, no 14, alguns personagens que vão apontar para um evento. Qual que é o evento? A grande guerra do Armagedon. Esse evento, ele é como se fosse uma batalha final, cósmica, aonde tudo vai ser explícito. Qual que é o cuidado que nós temos que ter? Nós temos que ter cuidado para não achar que Deus vai lutar com o diabo. Porque se nós acharmos assim, vai ter um momento que Jesus vai lutar contra o diabo, dá a impressão que os dois estão em pé de igualdade. Jesus e o Satanás, ele nunca estará em pé de igualdade. Por quê? Porque ele é criatura. Ele não tem os atributos de Deus, onipotência, soberania, eternidade. Então, assim, não é uma luta, é uma batalha. É como se fosse uma encenação na história, para que a história veja, para que a história entenda que agora não vai existir mais esses personagens que representam o mal. Por quê? Porque agora os personagens que representam o bem, eles vão suprimir e vão encerrar essa batalha espiritual que nós vivemos desde a queda. Desde a criação, desde a queda, nós vivemos essa batalha espiritual, né? Desses personagens do mal contra esses personagens do bem. Então, agora, a partir do capítulo 12, vai começar esse ciclo onde esses personagens vão ser mostrados. E aí, eu tô falando assim, pra gente resumir bastante, porque senão fica muito confuso. Então, vamos resumir, bem resumido, nesse aspecto. Personagens do bem, personagens do mal, apontando para o momento que vai ter uma batalha espiritual. Pronto, vamos resumir assim. Porque aí vai simplificar a nossa vida aqui na leitura, ok? Então, vamos ler. Apocalipse, capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu. Um sinal. Foi um raio? Não fala. Foi uma estrela? Não fala. Foi um terremoto? Não fala. Fala um sinal. A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Gente. Vamos continuar mais. Achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Vamos parar aqui. O que eu falei pra vocês? Personagens. Aqui nós já temos 2. Quais são? A mulher e o dragão. Primeira pergunta. Quem que é essa mulher? Sempre você vai ouvir essa pergunta. Quem que é essa mulher? Nós temos aqui algumas possibilidades. O texto diz quem é a mulher? Não, o texto não diz quem é a mulher. Então nós temos algumas possibilidades. Pode ser Maria. A maioria vai entender que é Maria. A igreja católica entende que é Maria. Muitos cristãos protestantes entendem que é Maria. Por quê? Porque é uma mulher com muita luz, né? Porque o fato dela ter o sol, a lua, as estrelas, né? São astros reluzentes. Principalmente o sol. Então, é Maria? Pode ser Maria. Ela tá grávida, ela dá à luz. Lá na frente a gente vai ver que esse filho dela vai ser perseguido. Então, parece Maria? Parece Maria. Mas Maria, no plano do Apocalipse, Maria teve um projeto bem definido na história. Ela foi a mãe, né? Não é Maria. Tá, então, pode ser Israel?
pode ser Israel. A gente pensa no sol, na lua, lembra do sonho de José, as 12 estrelas, né, que representam as 12 tribos, a promessa de Deus. Mas estava grávida. Tá, a gente pode imaginar que Israel gerou a promessa, né? Ou de Israel Jesus veio, Jesus nasceu de Israel. Então, pode ser a figura de Israel. O que nós vamos entender? É um personagem que faz parte de uma luta. Mas tem outro personagem que para mim é o que mais faz sentido, que é a igreja. Por quê? A igreja é uma mulher, ela está grávida, Cristo vem por causa da igreja, ela carrega os astros, ela carrega as 12 estrelas, porque ela agora está carregando a promessa de Deus, ela agora herda a aliança e a promessa de Deus. E ela vai ser perseguida. Então faz mais sentido o desenrolar do personagem, para mim, ser a igreja. Pelo fato dela se esconder, ser perseguida, ter o seu filho, né, perseguido. Ponto. Mas, como nós vamos resumir, é um personagem de uma luta espiritual. A pergunta que nós precisamos saber, que nós precisamos responder é: esse personagem mulher é um personagem do bem ou do mal? Do bem, tá? Só isso. Porque aí eu vou ter outro personagem, que é o quê? O dragão. O dragão sempre foi um personagem que representou o mal. Sempre Satanás ele é descrito como dragão, como serpente, né? Então, o dragão, ele era como? Ele era grande, vermelho, e ele tinha 7 cabeças. Gente, por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. Por que 7 cabeças? Quer dizer que ele era perfeito na sua maneira de pensar, na sua maneira de articular, porque a cabeça está ligada com isso, com domínio, com controle, com pensamento, né? É a nossa série de comandos. Então, ele era muito astuto, muito pleno nas suas capacidades. E sabemos que é uma característica de Satanás, né, gente? Bobo ele não é, ele é muito capaz. Tinha 10 chifres. O que são chifres? São autoridades, são poderes, né? Chifre geralmente é ligado com reino. Então ele vamos colocar aqui que ele tinha comando sobre 10 reinos, 10 impérios ou 10 tipos de comando, de autoridade. Chifre é autoridade, tá? Então ele tinha muito poder e muita autoridade. Até porque, lembra mais para trás que teve uma fala, qual o nome desse novo ciclo? Coloca assim, ó, personagens da luta espiritual. Personagens da luta cósmica espiritual. Só pra... Isso é eu que tô criando, tá? Não tem isso na Bíblia, não. É só pra vocês ir percebendo que mudou agora o cenário, tá bom? Se vocês vão pesquisar isso, não existe, não. É só pra gente perceber que mudou. Aí, vocês lembram um pouco mais pra trás que a gente leu, que falava sobre Satanás? Ai, gente, agora esqueci o texto, como que era? Que quando Deus fala assim, agora o Senhor passa a reinar, né? Por que agora o Senhor passa a reinar? Porque o mundo foi entregue por um período de tempo sobre os domínios de Satanás. Por conta de quê, gente? De contrato. É um contrato. Na verdade, a palavra é legalidade. Se você dá autoridade para ele, ele reina. Se você não dá, ele não reina. Como o mundo escolheu deliberadamente rejeitar o Filho de Deus, rejeitar o Messias, automaticamente eles aceitam o opositor do Messias. Então, é por isso que ele tem tanto poder e tanta autoridade, tá? Continuando. Então, ele tem 10 chifres e 7 diademas. De novo, 7 é o número da perfeição. E diadema é também uma simbologia de autoridade. Era como se fosse uma mini coroa, né? Uma diadema é algo que destaca aquela pessoa. Se a pessoa, né, quando falava, fulano tem uma diadema, era algo como se fosse uma mini coroa. Então, o dragão aqui, ele estava podendo, ele estava imbuído de poder, de autoridade, de força, de tudo isso. Vamos lá. 4. Agora, olha o que acontece. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Olha o tanto que esse dragão era forte. As quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Nasceu-lhe, pois, um filho homem, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Gente, vocês vão ver pessoas que vão falar que o filho dessa mulher não é Jesus por causa dessa afirmação aqui, ó. Que regerá todas as nações com cetro de ferro. Eles acham que isso aqui é o anticristo. Porém, as características que nós temos apontam muito mais para o Messias, para Jesus, do que para o anticristo. Tá? Por quê? Porque o dragão é Satanás. Por que o dragão vai querer destruir o anticristo se eles vão se unir? Então não faz sentido, tá? Então, dentro do contexto, faz sentido entender que esse filho é Jesus. Ou é um personagem da luta, é um personagem do bem. Porque o dragão não ia querer devorá-lo. Então, a mulher tem esse filho. A gente sabe que no mundo espiritual, Satanás queria, frustrar o plano do nascimento do Messias, da vida, da morte, da ressurreição do Messias. Então, é uma simbologia para todos esses eventos, né? Por isso que são personagens de uma luta espiritual. E esse filho foi arrebatado para Deus. Então, é uma ideia para dizer o quê? Que o dragão nunca pôde tocar nele. Por quê? Porque havia uma proteção de Deus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. 3 anos e meio. Eu anotei porque aquele dia a gente olhou os mesmos dias e eram esses. 3 anos e meio. Essa mulher, se você entende que é a igreja, até dá para você encaixar com essa proteção dessa parte da tribulação. Aqui dá para fazer essa colocação. Qual que é o problema? O problema aqui é que todo tipo de juízo de Deus já acabou, a trombeta já foi tocada, falta só a ira. Então, se você entende que é a igreja, que Deus protege a igreja nessa luta cósmica, e que ela agora é protegida por 3 anos e meio, que é o que o texto diz, e já passou todas as trombetas, o que falta agora? Falta só a ira. E aí isso vai reforçar, e eu nem tinha percebido, tá, gente? Quando eu dei uma lida ontem, né, pra gente adiantar, e eu fiquei pensando nessa mulher e pensei que fazia mais sentido que fosse a igreja. Mas eu nem tinha lido tudo, eu não li o texto todo, eu li só mais ou menos por alto. E aí faz sentido pensar que nessa visão de que a igreja passa pelo juízo, mas ela é preservada da ira, porque a ira ainda não foi derramada, tá? 7. A olho 7. Houve peleja no céu. O que é peleja? Luta, guerra. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. De novo, personagens, ó. Eu tenho a mulher, agora eu tenho o quê? Anjos, né? Seres celestiais. Também pelejaram o dragão e os anjos. Então, houve uma luta. Todavia, não prevaleceram. Ou seja, não teve quem ganhou. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, eles lutou e ninguém conseguiu. Por quê? Porque quem está lutando são anjos contra demônio, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, olha que interessante. Não virou nada essa guerra, e ele é lançado do céu. Por quê? Porque ele tinha acesso a esse ambiente celestial, por ser um ser celestial, mas agora ele é lançado do céu. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Aí depois desse evento vem essa voz. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isto festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Gente, olha que texto interessante.
depois dessa luta, Satanás é lançado para a terra, há uma comemoração. Quem está comemorando? Quem está no céu. Ah, mas eles já estão no céu, estão comemorando o quê? Porque essa batalha, ela é cósmica, ela é espiritual. Ela é uma batalha que está acontecendo desde agora, só que nós só vamos celebrá-la na eternidade. E aqui eles já estão na eternidade, eles já estão no céu. Porque o texto fala, eis, porém, pois o venceram. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. É igual eu falei para vocês, o cristão, ele continua sendo cristão a vida inteira. Não importa se ele mora no Brasil, se ele mora na Coreia do Sul, do Norte, se ele é perseguido. Não importa se ele passa fome na África, não importa se ele... entende? Se ele é humilhado. Mas ele precisa entender que as tribulações vão acompanhar a vida do cristão. O importante é que nós vamos celebrar a vitória lá no céu. E aí esse momento é aqui. Eu achei lindo, né, essa colocação, porque faz sentido com aquilo que eu venho entendendo. Que é o quê? Essa vida de tribulação que vai culminar com a celebração lá no céu. Depois de quê? De muito sangue, de muita dor, de muitos mártires, de muita renúncia, de muita morte. Por quê? Porque o mundo vai ser tratado por Deus e nós estamos no mundo. Jesus falou, eu não peço que o Senhor os tire, mas peço que o Senhor os guarde. Né? Então, esse é o entendimento que eu venho tendo. E esse trecho, ele vem reforçar isso. Porque essa batalha que acontece faz com que esse povo lá no céu celebre. Olha, agora o Senhor veio a reinar, porque agora nós estamos no céu, né? Vencemos por causa do Cordeiro, vencemos por causa da palavra de Deus, né? Demos o nosso testemunho. Não amamos a nossa própria vida, mas colocamos a nossa vida abaixo da vontade de Deus. Isso aqui é lindo, né? Mas vamos lá. O dragão, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então, ele viu que ele estava na terra e falou, vou atrás da mulher. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, ali onde é sustentado durante um tempos, metade de um tempo. De novo, isso aqui vai ser provavelmente referência a 3 anos e meio, que é o tempo que ela está sendo protegida. Fora da vista da serpente. De novo, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é algo cheio de simbologia. Não tem como a gente querer dar um significado para tudo isso aqui. Por quê? Se for a mulher, ou se for a igreja, o que eu posso entender aqui? Ela recebeu 2 asas. Para que essas asas? Para ela voar. A igreja recebeu essas asas para voar. Ah, quais são as asas? É o Novo e o Velho Testamento? Pode ser, mas e se não for? Entende? Sei lá, né? Eu só consegui pensar nesse exemplo, né? Novo e Velho Testamento. Mas não dá pra... E se alguém entender que isso aqui é Maria? Maria, então, ganha asas? Maria é um personagem cósmico? Maria está no plano eterno lá? Será? E se alguém entender que isso aqui é Israel, né? Porque Israel estava com as 12 estrelas. Israel dá a luz a Jesus. O que seriam essas asas de Israel? Será que é o Novo e o Velho Testamento? Então, gente, como eu disse, vamos simplificar ao máximo. O que é isso aqui? É um personagem do bem que ganha atributos para se proteger nessa luta cósmica. O que isso quer dizer para nós? Simplificando mais ainda, que o bem, o povo de Deus, a igreja ou quem for, o povo de Deus, quem luta do lado de Deus, vai no momento certo ganhar atributos que serão úteis para se proteger. Mas isso aqui é lá na luta cósmica. Tá, mas isso aqui é um símbolo, isso já vem acontecendo. O Messias já nasceu. Isso aqui está retratando no plano eterno aquilo que já aconteceu na Terra, ou que é como se fosse uma representação, um teatro, lembra? Então, pensa aqui comigo, a igreja, o que é a ideia? Quem é de Deus tem armas, atributos, situações que Deus prepara para se proteger. É isso que a gente precisa entender, porque o foco aqui
é preparar esse cenário dessas batalhas, tá? E vai ser vários elementos que levam para o mesmo lugar. Vocês entenderam isso, gente? Tá tudo bem por aí? Tudo certo? Ó, vamos continuar. 15. Então, a serpente, ó, percebe que agora já é a serpente, mas quem que é a serpente? Não é o mesmo dragão? É o mesmo dragão. Porque aqui atrás acabou de falar, porque o dragão, que é a antiga serpente, que é o acusador, são símbolos diferentes da mesma coisa, tá? Por quê? O símbolo, a gente estudou isso ontem. Porque o símbolo, ele é uma imagem que quer usar uma característica dessa imagem. Então, qual que é a característica do dragão? Gospe fogo, agressivo, mata. Qual que é a característica da serpente? Ela ataca, ela é sagaz, ela é traiçoeira, não pode confiar. Então, ele quer apenas o quê? A característica daquele símbolo. Então eu vi... Não, cadê? 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então, a serpente faz um Hadouken, né? Lembra dos desenhos que a gente assistia, né? Que tinha os poderes dos monstros lá, né? Aí, então, ela abre a boca e joga uma água, e essa água se transforma em um rio. O objetivo era o quê? Paralisar a fuga dessa mulher, para que ela fosse paralisada pela água e afogasse e não corresse, não fugisse. Então, de novo, eu preciso entender isso aqui como algo literal? Não, só preciso entender que no mundo cósmico, no mundo espiritual, Satanás ele vai usar várias artimanhas para parar o povo de Deus. Não vou nem falar agora que é a igreja, porque você pode entender que seja outra coisa, essa mulher. Ele vai usar várias artimanhas para parar o povo de Deus, ok? Então, ele persegue no ar, agora ele persegue na água. 16. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra salvou a mulher. E a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então, olha que interessante. O rio vem para alcançar a mulher, mas a terra abre, a água escorre e a mulher continua sendo poupada da ação dessa serpente. 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então, olha que interessante. Se essa mulher for à igreja, ele desiste de perseguir essa igreja, mas ele vai perseguir agora os descendentes, o restante da sua descendência. Mas o que seria isso? Pode ser o remanescente. Se essa mulher for Israel, ele pode ter agora deixado Israel e ido, né, para os gentios. Ele pode ter mudado a estratégia, né? E o que a gente vê muito, se a gente for observar as cartas, né? Fala muito aqui da apostasia. Pode ser mais ou menos nesse sentido, né? Já que eu não consegui derrubar os fundamentos, eu vou derrubar agora o remanescente, né? Agora vai ser mais fácil, porque tá mais longe, né? Então, já que eu não dei conta de destruir a igreja, vou destruir aqui algumas ramificações da igreja, algumas ramificações desse povo de Deus. O que precisa ficar claro? Ele não desiste. Durante toda a história da humanidade, haverá essa luta do povo de Deus contra Satanás. É isso que a gente precisa entender. Ele não desiste, ele vai buscando novas estratégias. Tá. Então, irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui, quando você lê guardam os mandamentos de Deus, alguém poderia dizer, são judeus. Ele vai agora contra os judeus cristãos, porque Deus vai tratar especificamente com os judeus cristãos. Eu não consigo ver, por quê? Porque tem um E. Então, esse E une esses dois grupos. Satanás ele vai atacar os dois grupos por igual, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, somos nós, o povo de Deus. Nós guardamos os mandamentos. Mas nós não guardamos os mandamentos, nós não guardamos a lei. Mas o que Jesus falou? Que novo mandamento vos dou. Então, o mandamento de Deus, sim, ele está no nosso coração.
Lembra de Jeremias? Farei uma nova aliança. Lembra de Hebreus? Quando há um novo sacerdote, há uma nova lei. Então, sim, essa nova lei nós guardamos. Nós não guardamos a lei dos judeus, guardamos a lei de Cristo dentro do nosso coração, tá? Então, tá. Então, Satanás começa a perseguir a descendência, que é o quê? Os filhos que essa mulher gerou. Os filhos que os filhos dessa mulher gerou, na verdade, né? Que são o povo de Deus, os santos, os salvos, pode ser, né? A igreja, a descendência, enfim. Então, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, essa serpente, de repente, ela se põe em pé. E aí o texto acaba. A gente vai ter que esperar o próximo capítulo para ver o que vai acontecer. Mas, ó, alguma dúvida aqui no texto? Que daí a gente já vai para 70 semanas. Responde primeiro aí. Tem pouquinha gente hoje, o povo não tá entrando. Fala aí. Se tá tudo bem, tem algum versículo que vocês querem que volte aqui? Ficou claro o objetivo do capítulo 12? Gente, vamos retomar aqui uma coisa. Deixa eu pensar. Como é que nós vamos organizar a nossa cabeça? Meio vago, mas tá tranquilo. Então, dá uma impressão que tá vago. Por quê, gente? Não tem como eu fazer afirmações que o texto não faz. Eu até queria falar uma coisa pra vocês, muito importante. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Vocês que, né, tem pouquinha gente, mas são as que estão mais desde o começo, que caminham comigo. Tem uma coisa que veio à minha mente nesses últimos dias, eu fiquei pensando sobre isso. Uma conversa que eu tive com um irmão. E aí ele tava falando aqui. Qual que não é falando mal, mas é uma reflexão que a gente estava tendo. Qual que é o grande problema da igreja, da igreja pentecostal em relação ao dispensacionalismo? O grande problema é o seguinte: eu tenho muitos textos que são muito confusos, muito complexos e muito incertos. O Apocalipse é praticamente todo assim. E aí, eu não sei por que em algum momento a igreja, os teólogos, os estudiosos, eles entenderam que eles precisam decifrar tudo isso. Então, há o quê? Há uma tentativa de se dar resposta para tudo. Eu tenho que ter uma resposta para tudo. Só que muitas das vezes, a resposta não é plausível, mas como eu não tenho outra melhor, eu coloco aquela. E aí a gente estava discutindo. Qual que é melhor? Eu me senti obrigada a achar uma resposta para tudo, ou eu reconhecer que tem coisa que a Bíblia não dá a resposta. E tá tudo bem. Mas aí, às vezes a pessoa pensa assim, não, mas você é teóloga. Você tem que saber. Às vezes a pessoa, mas eu sou pastor. Se o irmão me perguntar, eu tenho que dar uma resposta. Não, não tem. Sabe, e eu achei muito interessante a fala desse irmão, porque ele falou assim, olha, aquilo que a Bíblia diz, a gente diz. Daí que eu peguei, né, essa expressão. Aquilo que a Bíblia não diz, nós não falamos. Porque nós não temos a autoridade para falar o que a Bíblia não está falando. E aí, lendo o Apocalipse, me veio e voltou, né, essa conversa, e eu fiquei pensando, falei, cara, eu preciso colocar esse princípio na minha vida. Por quê? Aquilo que a Bíblia fala, a gente fala, de novo, eu comecei a falar isso, acho que foi ontem, né, das listas. Tem coisa que é muito clara, mas tem coisa que não é. E quem me deu a autoridade para decifrar aquilo que a própria Bíblia não decifrou ainda, não revelou como verdade absoluta, né? Eu posso fazer conjecturas, fazer, né, ligar, criar umas possibilidades. Mas se a Bíblia não diz, por que eu posso? Por que eu tenho que dizer? Então eu tenho mudado muito isso, sabe? Então, assim, pensem sempre nisso. Se a Bíblia não diz, eu não digo. Né? Aquilo que a Bíblia diz muito, eu digo muito. Aquilo que a Bíblia diz pouco, eu digo pouco. Aquilo que a Bíblia não diz, eu não digo. Tá bom? Isso é muito importante pra gente ter paz com a Bíblia. Então, se o livro de Apocalipse é uma revelação, é um descortinar de coisas simbólicas,
muito provavelmente nem tudo eu vou conseguir decifrar. Entende? Então, tá tudo bem. Algumas coisas a gente consegue, outras coisas não. Então, né, não tem o que fazer. Bom, tudo bem por agora, né? O capítulo 12. Resume desse jeito, tá, Eliane? Uma luta cósmica espiritual que acontece no céu. Elementos do bem, personagens do mal. E aí essa luta sempre aconteceu. E Deus sempre vai o quê? Proteger os seus personagens para serem poupados, né, desses ataques do mal. Mas perceba que os ataques acontecem. A luta acontece, mas há uma preservação da parte de Deus. Gente, vamos para as 70 semanas de Daniel. Daniel, abre sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, verso 24. Daniel, capítulo 9, verso 24. Qual que é a importância de você entender a visão de Daniel? Gente, presta atenção que isso aqui é muito complexo, tá? Senão vocês não vão entender. Daniel estava na Babilônia. Eles estavam no cativeiro. Daniel, lendo as profecias de Jeremias, ele leu que Deus havia dito para Jeremias que o tempo do cativeiro duraria 70 anos. E aí ele começa a refletir, como que o Senhor vai nos tirar daqui? Como que Deus vai fazer? Nós somos cativos aqui. Mas a profecia está se cumprindo, tá dando aqui 70 anos. E aí, repete. Repete o que, Fabi? Qual parte? O texto, Daniel 9, 24. Daniel 9, 24. Daniel está no cativeiro, ele lendo as profecias de Jeremias, ele percebe que o tempo está acabando do cativeiro. E ele começa a orar e fala, Senhor, o tempo está acabando, o Senhor tem que nos levar para casa, como será isso? Então ele começa a ter uma série de orações e visões, ele tem várias revelações e várias visões. Quando chega no capítulo 9, ele recebe a visita de um anjo, e o anjo tem uma conversa bem clara com Daniel. O anjo fala para Daniel bem assim, ó. Olha o 23. No começo das tuas súplicas, ou seja, você estava orando, né, Daniel? No começo das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Considerar é o que? É levar em consideração. Opa, deixa eu pensar sobre isso aqui. Não é algo para você ouvir de um ouvido e sair do outro. Então, ele falou, olha, presta atenção no que eu vou te falar, Daniel. E entende a visão. O anjo agora vai falar qual que é a coisa. Ó, considera, leva isso em consideração. Leva isso com importância. Não trata de qualquer jeito. Isso é consideração. Versículo 24. Aí diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa, para fazer, aí ele vai usar aqui, ó, uma enumeração. Para fazer o que essas 70 semanas? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, fazer expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, tá falando para Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas. E 72 semanas, as praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. E o santuário e o seu fim será um dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ordem
de manjares, e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos lá, gente. Qual que é a importância das 70 semanas? Principalmente para o dispensacionalismo, para essa visão que crê nessa visão no pré-tribulacionismo. Por quê? Essas semanas são semanas de anos, então cada semana você multiplica por 7, porque são semanas de anos. Então seria 70 semanas vezes 7, que dá 490 anos. Então pensa comigo que eles estão no cativeiro e eles voltam no ano 516 e começam a reconstrução do muro. Isso vai terminar lá em 408. Esse período, né, de retorno e reconstrução do templo. Quando a gente lê as 70 semanas, quais são os personagens que as pessoas vão ver aqui? Eles vão ver esse príncipe como o anticristo. Por quê? Porque ele vai fazer acordo com muitos. Então eles jogam pro Apocalipse, que vai fazer acordo com muitos. E aqui há uma pausa. Depois da primeira semana, vem 62 semanas. Quanto que é 62? Que é 7, né? Uma semana são 7 anos. Quanto que dá 62 mais 7? 62, vamos contar. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Então deu 69. Aí o que acontece nessa primeira interpretação? Há uma pausa. O relógio para de contar. E aí, se deu 69, ficou faltando quanto? Ficou faltando uma semana. Uma semana dá o quê? 7 anos. E aí eles jogam esses 7 anos que tá faltando aonde? Aqui no Apocalipse. E mais especificamente ainda, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. E mais especificamente ainda, período de acordo. Eles falam que quando esse príncipe fizer esse acordo, são 3 anos e meio de falsa paz. Depois ele, né, virá as asas da abominação, onde ele vai fazer todo o mal. E aí vai ser 3 anos e meio, né, de perseguição ferrenha. É assim que há o entendimento. Qual que é o problema? É como eu já disse para vocês. Eu não consigo colocar esses 3 anos e meio, mais esses 3 anos e meio, em uma sequência lógica. Porque até agora o anticristo, o falso profeta, a besta, ela nem surgiu ainda. Entende? E já passou as tribulações. Então, e até as contas que se refere a 3 anos e meio, que a única que dá a entender essa proteção é essa, né, da mulher, a outra não é necessariamente 3 anos e meio relacionado nem com falsa paz e nem com perseguição, né? Então, mais as 70 semanas é isso. O anjo falou, 70 semanas estão determinadas para fazer 6 coisas. Cessar a transgressão, perdoar o pecado, nanana. Uma semana já passou. 7 anos, que é a primeira. Aliás, 7 semanas já se passaram. Depois, mais 62. Falta uma para entrar na 70ª semana. Então, essa última semana, ela é jogada pro Apocalipse. Vamos resumir isso desse jeito para ficar simples. Ponto. Agora eu vou falar para vocês. Para mim não faz sentido. Por quê? A primeira pergunta. Em que momento o texto fala de pausa? Em que momento o texto autoriza o relógio parar? Baseado em quê? Irmã, tem outro texto na Bíblia que fala que as 70 semanas de Daniel, a última seria no Apocalipse. Cadê esse texto? Não existe esse texto. Não existe. Ele só fala assim, ó, Daniel, atende, presta atenção, considera essas coisas. Aí eu vou te falar agora qual que é a visão. Se o texto fala 70 semanas, eu tenho 70 semanas para fazer isso, para cumprir. E como que ele fala, olha, já passou 7, passou 62, na última vai acontecer tal coisa. Quem
Quem autorizou, em que momento da Bíblia autorizou você falar, não, mas aí você para na 69ª e espera, porque a 7ª é só no final. Onde? Baseado em que eu posso fazer isso? Não existe um texto para isso. Não existe. Então, baseado nisso, vocês vão ver, esse é outro debate eterno, tá? Na internet. As 70 semanas, a pergunta que eu faço para vocês é, as 70 semanas já se cumpriu? Sim ou não? Para o pré-tribulacionismo, que crê que essa última semana é o anticristo, é acordo, é perseguição, ele acha que não cumpriu, porque a última semana vai cumprir no Apocalipse. Para o pós, ele entende que já cumpriu. Por quê? Porque as 70 semanas, elas são seguidas. O texto não fala, ó, são 69, mais uma é só para lá no final dos tempos. Não, ele fala do final dos tempos, depois que ele fala das 70 semanas. Agora vamos ler de novo, para vocês perceberem. Ó, vamos ler, acompanha essa Bíblia. Diz que Deus parou o tempo. Aonde que tem esse texto? Não tem, não existe esse texto. Nós é que falamos isso. Ah, o relógio de Deus parou. Quando? Não tem isso. Tá? Até eu lembrei de vocês. Domingo eu tava lá almoçando na minha mãe e a mulher fazendo a cozinha e ela foi brigar com a minha mãe, porque minha mãe não tinha ido no médico. Ela, tá escrito na palavra, faça a tua parte que da minha te ajudarei. Eu quase que eu gritei de lá assim, eu tava na rede. Não tá escrito. Mas assim, pessoa velha, você não pode ficar, né, corrigindo, falta de respeito. Mas enfim, esse texto não existe do relógio. O relógio de Deus parou, não existe, tá? Agora eu vou ler pra vocês de novo, da maneira como eu tenho entendido. Prestem atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas para acontecer algumas coisas. 70 semanas, não é 69. 70. E outra, é sobre quem, gente? Sobre o teu povo. Tá falando com quem? Com Daniel. Então, essas 70 semanas é para a igreja ou é para Israel? Porque aqui não tinha ainda o conceito de igreja. Estavam no cativeiro. Não tinha. Aqui não é igual no Apocalipse, que a gente já tem toda a revelação do Novo Testamento. Aqui só tinha Israel. Então é sobre Israel as 70 semanas. Não é sobre a igreja. Então olha só. E o que vai acontecer nessas 70 semanas? Enumera na Bíblia de vocês. 6 coisas. Aí eu vou falar aqui pra vocês. Se essas 6 coisas aconteceram, as 70 semanas cumpriu. Porque o objetivo das 70 semanas é fazer essas 6 coisas. O texto está dizendo, 70 semanas estão determinadas sobre ti, sobre o teu povo, para fazer essas coisas. Quais são? Vamos lá. Primeira, cessar a transgressão. E tudo isso se cumpre em Cristo, na morte de Cristo. E aí nós vamos ver lá no final se a conta bate. Primeiro, cessar a transgressão em Cristo. Ele cessa a transgressão. Por que é transgressão? É pecar contra Deus. Em Cristo, nós apaziguamos a ira de Deus. Dar fim aos pecados. Em Cristo, ele cessa o ciclo de pecado. Somos santificados. Para expiar a iniquidade. Cristo limpa o nosso pecado. Ele tira o nosso pecado. Então, ele expia a nossa iniquidade. Para trazer a justiça eterna. Cristo comprou com seu sangue a justiça eterna. Eternamente somos justificados. Para selar a visão. O que é a visão? Essa visão, a gente pode entender que é justamente o que o anjo está falando. Olha, tudo que está no plano espiritual, Cristo fecha, Cristo encerra. Cristo encerra em si todos os projetos, todos os propósitos que Deus havia feito para o seu povo. Tudo isso se encerra em Cristo. E para selar a visão e a profecia, então ele sela todas essas profecias, todas as visões que Ezequiel teve, que Isaías teve, que todos os profetas teve, que apontavam para Cristo, Cristo encerra, porque se cumpre nele. Então ele fecha tudo isso e encerrou nele, ok? Então ele encerra tanto a visão quanto as profecias. E para ungir o Santo dos Santos. Gente, o que é ungir? Ungir é consagrar. O que é o Santo dos Santos?
era um lugar do tabernáculo aonde estava a presença de Deus. Quem mais na história pode fazer isso? Ungir os santos dos santos. Entrar aonde Deus está e ser derramado ali. Porque ungir, né? Quando unge Davi, derrama o óleo que escorre, né? Quem pode entrar ali e derramar uma unção aonde Deus está? Quem pode fazer isso? Senão Jesus. Ninguém mais pode ir a Deus e derramar uma unção diante de Deus. Cristo fez isso com o seu sacrifício, o bom perfume, o sacrifício de Cristo. Ok? Para mim faz sentido que Jesus cumpriu tudo isso aqui no sacrifício. Ele cessa o sacrifício. Aí as pessoas falam, mas não cessou porque eles sacrificaram. Para Deus não valia nada. Não estava significando nada. Tanto é que Hebreus fala, olha, Deus não se agrada. Vocês estão fazendo aí, tá perdendo tempo. Deus não quer mais. Por quê? Porque agora o sacrifício perfeito já foi oferecido, que é Cristo. Então ele encerra, acabou, não quero mais. Agora o sacrifício perfeito já aconteceu. Aí ele continua, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, ao príncipe, 7 semanas. Aí as pessoas vão falar assim, esse príncipe quem é? Para mim é Jesus. Não tem, Satanás nunca foi chamado de príncipe. Jesus é o príncipe, que é o primeiro. E aí, 7 semanas, por quê? Porque aqui, deixa eu ver onde eu anotei aqui as contas. A conta que se faz é de quando Ciro assina o decreto, que é no ano 457 a.C., e eles vão para Jerusalém e começam a reconstruir os muros. Aí a gente lembra da história de Zorobabel, de Ageu, de Neemias, né? Montado no cavalo, uma mão você trabalha, com a outra mão você luta. Tempos difíceis, tempos angustiosos, mas era o período de reconstrução do templo. E se cumpriu. Aí depois desse período, vem o período que entra no ano 27 depois de Cristo. Porque esse período termina, como eu falei para vocês, ali no ano 408, alguma coisa. Como a profecia é de 490 anos, fica esse espaço, né? Para a profecia se cumprir, porque 490, 70 semanas, ela tem que se cumprir em 70. Então, quando chega no ano 27, falta exatamente 7 anos. Aí o que acontece no ano 27? Jesus é ungido, ele é batizado por João Batista e ele começa seu ministério. Então, para mim, faz sentido entender que até o ungido, até o príncipe, até Cristo, são essas primeiras semanas, primeiras 7 semanas, depois das 62 semanas. Quando, continuando, né? 7 semanas e 62 semanas. As praças, as circunvizinhanças se edificarão, mas em tempos angustiosos, ou seja, está fazendo referência a esse período de reconstrução do templo e a espera para vir esse ungido, esse príncipe. Agora, olha o versículo 26, ele é muito importante. Depois das 62 semanas, já foi 7. Lembra da reconstrução dos muros? Já passou 7 semanas. Então, eu já tenho 7. Agora eu vou por mais 62 que nós contamos. Que dá quanto? 69. Depois das 62 semanas. Gente, se eu já tenho 7 mais 62, eu tenho 69. Se eu continuo o depois de 69, vem o quê? Eu tô contando, né? Eu tenho 7, aí eu conto mais 62. 8, 9, 10, Aí, se eu contar 7 mais 62, qual que é o número que eu tenho? Eu estava no 69. Qual o número que vem depois do 69? 70. Entende? Isso para mim fica muito claro. Depois das 62, que já somou com 7, então eu já estou com 69. Depois dessa 69, será morto o ungido. Então, quando que o ungido é morto? Na 70ª semana, porque depois de 69 já é 70. Ele entra na 70ª semana. Ele inaugura a 70ª semana. Então se cumpre a 70. Ele é morto, o ungido é morto. Quem é morto? Jesus.
Só que aí as pessoas vão jogar que não, que é lá o anticristo. É morto ungido e já não estará, Cristo já não estará aqui. E o povo de um príncipe que há de vir, esse texto aqui já é confuso, é complexo. E aí a gente é tentado a interpretar. Quem que é o povo do príncipe? É o povo de Jesus, seria os judeus. O que esse povo faz? Eles destroem a cidade. Aí alguém diz assim, mas não foi eles, foi os romanos. Mas por quê? Porque eles estavam negociando, no sentido assim, de poder. Eles abandonaram a lei de Deus para obedecer à lei dos romanos. Lembra que todos os embates de Jesus, os fariseus, eles estavam meio que comunados com os romanos, né? Lembra quando Jesus mesmo foi ser entregue, o sacerdote levou a ele, não, resolve você, não, mata aí porque eu não posso, né? Não, mas eu também não vou matar, é coisa de religião, vocês resolvem. Então, você percebe que havia essa troca de favores que fez com que a igreja mesmo, né, o templo, fosse corrompido, porque eles todos ali estavam só buscando favores, buscando ali essas alianças. Então, a culpa da destruição, em vários aspectos, foi do próprio povo judeu, né? Então, esse povo vai fazer o quê? Vai destruir a cidade, vai destruir o santuário. Aí essa aqui também é difícil, ó. E o seu fim será um dilúvio. Isso aqui eu não consigo encaixar. Nem antes, nem depois. Aí eu vou ter que arrumar um significado para isso aqui. Vocês vão ver, pessoal, é porque o dilúvio significa muitas águas, ou seja, muitas pessoas vão morrer de uma vez só. Tá, mas é difícil, é um texto difícil que eu não consigo ainda entender. Pode ser uma dessas partes que não foi revelado, né? E até ao fim, aí aqui, gente, a gente entende que até ao fim haverá guerra, ou seja, o ungido inaugura a 70ª semana, mas até o fim, aí esse fim é o fim de todas as coisas. Haverá o quê? Haverá, até o fim, cadê? Haverá guerra, desolação, são determinados, ou seja, o anjo está falando, olha, vai ser sempre assim. Guerra, perseguição, e sempre foi, tanto com os judeus, quanto com o povo de Deus, porque estamos na terra. Aí, ó, o 27, que é onde mais pega. Ele fará firme aliança com muitos. Quem? Aí o dispensacionalismo vai dizer o quê? O anticristo. Tá lá no Apocalipse. Aonde? Aonde que ele faz aliança? O anticristo não faz aliança. Ele impõe. Ele vai ser o líder supremo. Ele vai obrigar. Não há aliança. Só que a gente, de tanto ouvir, a gente pensa que tá na Bíblia, né? Que os acordos, né? Vai ter uma aliança, um acordo de paz, vai ter uma lei, vai ter... Cara, pode ter, mas a Bíblia no Apocalipse em nenhum momento pinta o anticristo como alguém que faz aliança. Ele não é homem de alianças. Ele é o que impõe, ele fará, ele determinará. Quem faz aliança na Bíblia? Jesus faz aliança. Tanto é que, de novo, vou citar para vocês. E outra coisa aqui, ó. Por qual tempo da aliança? 1 semana. Por isso que as pessoas jogam pro Apocalipse. Porque o ungido entra na 70ª semana e ele faz alianças. Quando Jesus é ungido, ele inaugura a 70ª semana e ele começa a fazer alianças. Tá? A gente já vai encerrar, Fabi. Ele começa a fazer alianças. Lembra que Jeremias fala sobre aliança, né? Eis que haverá dias onde Deus fará com o seu povo uma nova aliança. Não mais a aliança do Sinai, mas aliança baseada, né, no Messias. Hebreus também. Ora, nós temos agora uma nova e maior aliança. Mudou o sacerdote, mudou a lei, é uma nova aliança. Jesus é descrito como aquele que faz alianças. Qual que é a mensagem pra gente encerrar qualquer coisa? Amanhã a gente volta com as dúvidas, que eu creio que vocês têm muitas dúvidas. Qual que é a mensagem que o anjo está falando para Daniel? Ó, eu tenho ainda 70 anos, 70 semanas. Eu tenho ainda 490 anos de aliança com vocês. Mas eu vou dar um recado. Ó, Daniel,
Vai acabar esse período e aí vocês estão lascados. Porque a minha aliança já vai ser agora diferente. Então, a ideia das 70 semanas é avisar para Daniel que o Messias virá. E essa aliança que Deus faz com Abraão, ela vai ser substituída por outra aliança, que é a aliança do Messias. Então, aqui no último versículo fala, ó, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Por que uma semana? A conta que a gente faz aqui é, no ano 27, Jesus é ungido, começa seu ministério. 3 anos depois, dá o quê? 27, 28, 29, 30. Acredita-se que no ano 31, por isso que é 3 anos e meio, é o ano onde Jesus morre, porque é uma diferença, né? 31, 33 é o calendário gregoriano e tal, mas acredita-se que é bem nessa data. 3 anos depois que ele é ungido por João Batista, ele é crucificado. Quando ele é crucificado, ele é tirado. É a parte que fala, e aí ungido é tirado, porque ele morre e vai para o céu. Mas e aí depois, os outros 3 anos e meio? Entende-se que esses outros 3 anos e meio é justamente o período onde essa aliança é espalhada pelos gentios. Onde a gente vê ali Estevão sendo apedrejado por causa do testemunho de Cristo. Paulo começa as suas viagens missionárias, começa a levar o evangelho, começa a sofrer por causa do evangelho, e ele leva essa nova aliança. Então eles entendem que esses próximos 3 anos e meio é quando essa aliança se consolida e fecha essa semana. Por quê? Para entender que ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Então, esses 3 anos e meio, depois da morte de Jesus, completa essa uma semana onde Jesus faz alianças. Ele é ungido e começa a falar sobre essa aliança, ele faz aliança, ensina sobre essa aliança, morre e os discípulos concretizam essa aliança com o mundo, que é a aliança da pregação do evangelho. Gente, vamos parar porque já está estourado o tempo. Qualquer coisa, amanhã a gente volta e aí a gente tira as dúvidas, tá bom? Beleza? Que hoje passou bastante, mas amanhã a gente retoma aqui se for preciso. Deus abençoe vocês. Vamos encerrar, porque senão, né? Como é que a gente faz? Tem que trabalhar, né, gente? Tem que correr. Deus abençoe. Beijo, beijo no coração. E até amanhã, ok? A não ser que alguém tenha algo que queira falar, pode falar, eu vou ficar aqui. Mas se vocês quiserem já encerrar, a gente já encerra. Ok, então vamos encerrar. Amanhã a gente continua. Beijo no coração.